Olá, tudo bem com você? Espero que você e toda a sua família esteja com muita saúde. Quero agradecer você que acompanha a programação da Revista Cenário pelas redes sociais e também pelo site. Cenário Entrevista sempre recebe uma personalidade. E hoje eu recebo aqui o filho da dona Rosa de Souza Gomes e do senhor Otávio Amazonas. Otávio de Souza Gomes, 55 anos. É amazonense de Tocantins, município que fica a 872 quilômetros de Manaus. É advogado, graduado pela UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. É marido da dona Arliete Melo Franco Gomes e pai do Otávio Neto. Por 29 anos e 3 meses, foi promotor de justiça, atuando nas comarcas de Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Presidente Figueiredo e Manaus. De 2008 a 2010, assumiu a chefia do Ministério Público do Estado do Amazonas como Procurador-Geral de Justiça. Também foi presidente da Associação Amazonense do Ministério Público por 2 mandatos, ou seja, 4 anos. É professor universitário e já leciona há aproximadamente 23 anos. E é autor do livro Crônicas, que eu acabei de ganhar. Estou falando dele, o Controlador-Geral do Estado do Amazonas, doutor Otávio Gomes. Seja muito bem-vindo. Andréia, muito obrigado aí pelo convite inicialmente, né? Quero cumprimentar aqui todos os teus ouvintes, teus assistentes, teus internautas, enfim, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui na Revista Cenário, nesse programa de muita audiência e um trabalho inovador que vocês estão fazendo e a gente está acompanhando isso de perto, né? Até porque a revista impressa chega lá na nossa repartição, né, fisicamente, e nós já tivemos oportunidade de realmente manuseá-la, de lê-la e parabenizar aí por esse trabalho que está sendo feito, muito importante em termos de informação para a coletividade como um todo, que padece tanto, né, dessa falta de informação. Então, para nós aqui é um prazer estar aqui, renovado, e dizer, estamos aí à disposição para esclarecer pontos referentes à carreira que tivemos, especialmente no Ministério Público, né, assim como também no Magistério Superior, e agora é uma outra realidade que é a Controladoria Geral do Estado, onde nós estamos já há aproximadamente 1 ano e meio, buscando fazer um trabalho em relação aos órgãos públicos estaduais, no sentido do controle, algo que a gente vai com certeza tratar. Também à disposição para esclarecer qualquer ponto necessário. Antes da gente entrar nesse 1 ano de prestação de contas com o senhor à frente da Controladoria, peço que o senhor faça um resumo de todo esse trabalho que o senhor tem dedicado ao serviço público. Pelo seu histórico aqui, percebo que o senhor nasceu para ser servidor público. Conta pra gente essa trajetória, por favor. É verdade, André. Assim, veja bem, na verdade eu começo ali, quando eu ingresso na Universidade do Amazonas, isso em 1983, que vindo de colégio público, evidentemente, né? As pessoas que vêm do interior, como eu vim lá de Tocantins, elas chegam aqui para buscar algum espaço, evidentemente graças aí à vinda do meu pai e da minha mãe na época de estudante. Até porque, só para colocar, né, Tocantins naquele momento, 1976, ali, ele não só tinha até a 4ª série primária. Então, para você fazer ginásio, na época chamava-se ginásio, 2º grau, que seria o ensino médio hoje, você tinha que vir para Manaus. Universidade principalmente, aí faculdade, só Manaus mesmo. Então, quando eu ingresso na universidade, em 83, para fazer Direito, eu também assumo já 2 representações de 2 municípios, ainda jovem, com 18 anos, e aí eu estou falando isso de mais de, basicamente, aí, quase 40 anos atrás, e assumo a representação desses municípios em Manaus, que já era um grau de responsabilidade que tinha que se ter. E concluo a universidade, né, ali também em 1987, e em 1990 surge o concurso do Ministério Público. Na verdade, André, assim, a Constituição Federal de 88, ela alargou as funções do Ministério Público. O promotor de justiça, ele era visto como aquele que fica ali no júri, buscando a condenação das pessoas que cometem crimes contra a vida, né? Então você via aquelas pessoas
com as suas vestes talárias, como se diz, né? Aquela roupa preta, um emblemazinho vermelho. Então o promotor era visto como isso, como um acusador, quanto mais para condenar alguém. A Constituição Federal de 88 vem e ela acaba basicamente com isso. Ela alarga as funções do Ministério Público, dá algumas garantias institucionais, como inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, enfim, e atribui funções como a defesa do meio ambiente, como a defesa da cidadania, a busca pela saúde pública melhorada e também a defesa do consumidor, entre outras funções. E aí o Ministério Público precisou fazer concursos, muitos concursos. Para você ter uma ideia, eu acho que o dia 87 até 90, o Ministério Público fez uns 5 concursos, mais ou menos, para promotores de justiça. As vagas não eram preenchidas todas, e aí eles tinham que fazer outro concurso. Então, praticamente de 6 em 6 meses, você tinha concurso no Ministério Público do Amazonas e no resto do Brasil também, porque todos os Ministérios Públicos precisaram alargar, Ministério Público Federal também, militar, todos tiveram um número de concursos. E aí eu passo nesse concurso de 1990, ingresso na instituição, como você bem disse aí, começo na minha terra. E aí eu vou para Santo Antônio de Sá, que é a comarca ainda hoje, né? E começo a carreira lá, depois Tabatinga, depois venho para Presidente Figueiredo. Tabatinga foi um grande, posso te dizer assim, uma grande escola em termos de trabalho no Ministério Público. E depois eu venho para Manaus, onde eu fico na área basicamente do consumidor, que foi meu por 20 anos fiquei atuando nessa defesa coletiva de consumidores. E há 1 ano e meio atrás, eu recebo um convite por parte do governador de vir assumir o cargo de controlador geral, mas para isso até a população às vezes não entende. Mas nós, Ministério Público e magistratura, juízes, nós somos diferentes nesse aspecto. Você não pode, quem entrou depois de 88, não pode assumir cargos fora da instituição e depois voltar para a instituição. Então, ficar à disposição, por exemplo, para exercer um cargo político, não é possível. Ou você se aposenta ou você se exonera. O caso, por exemplo, do juiz Sérgio Moro, né? O juiz Sérgio Moro pediu exoneração para poder ser ministro da Justiça no governo Bolsonaro. No meu caso, não. Eu tinha tempo suficiente já para aposentadoria naquele momento, né? Me aposentei e aí realmente aceitei o convite para estar à frente da CGE. E é onde nós estamos hoje. Então, a minha trajetória, eu digo em termos de cargos públicos, resumidamente é isso aí. Ainda dá tempo para dar aula. Na verdade, dar aula é uma coisa assim que me dá muita satisfação, né? Porque você forma pessoas. Eu não esqueço do ensinamento de Sócrates, o filósofo grego, André. Uma vez perguntaram dele por que Sócrates, não virava político, porque ele tratava muito da política, né, da oratória, enfim, inventou o método, né, de tratar com as pessoas, né, e ele dizia, olha, eu não sou político porque eu ensino políticos, então eu formo políticos, ele dizia, em vez de eu ser só um, não, eu estou fomentando políticos. Então, essa justificativa eu acho muito interessante para quem é professor, porque na verdade você forma pessoas, forma cidadãos, né? Então, e a grande gratificação do magistério é esse feedback que você tem depois de ex-alunos que você encontra na sua profissão, que você encontra no seu trabalho. Enfim, eu recebo muito ex-alunos meus nesses 20 e poucos anos de magistério. Claro, né? A gente forma amigos e isso que é interessante. Pessoal, a gente está conversando aqui com o doutor Otávio Gomes, que é o controlador geral do estado do Amazonas. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso, cenário em minuto. Todos os dias, acesse www.revistacenarium.com.br. Voltamos!
E a gente segue aqui a conversa com o doutor Otávio Gomes. Ele é o controlador-geral do estado do Amazonas. Doutor Otávio, uma pergunta assim, que eu acho que é de interesse da grande maioria da população. O que é a Controladoria Geral do Estado e qual a competência dela? Assim, o que eu posso para situar, André, é importante em relação à Controladoria, e a gente pode até dizer, né, que é uma coisa muito conhecida da população, que foi a Lava Jato. Na Lava Jato se descobriram N ilícitos, né, envolvendo a Petrobras e se passou a ter um trabalho seguinte, de dar uma prioridade para aqueles órgãos que exercem controles, especialmente sobre os gastos, arrecadação, despesas, licitação e aquilo que chama-se de compliance, né, de integridade das empresas, tanto privadas quanto públicas, né, dos órgãos públicos. Então a nossa controladoria, qual é o papel dela? São dois pilares, ela tem dois focos. Uma é exatamente esse controle dos gastos e da administração pública, procurando melhorar isso, né, otimizar isso. Então a gente faz um trabalho interno, no nosso controle interno, através de uma subcontroladoria de controle interno, de auditoria em todos os órgãos que tenham despesas ou que sejam, a gente chama de unidades gestoras, porque elas se auto-administram. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, o SPA da Colônia Oliveira Machado, por exemplo, o SPA de lá compra medicamentos, compra insumos, compra equipamentos. Ela é uma unidade gestora. Então a controladoria faz uma auditoria praticamente durante o ano todo, acompanhando esse desempenho econômico, fiscal, em termos de despesas dessa unidade. No Amazonas, no estado do Amazonas, nós temos 120 unidades gestoras do estado do Amazonas. Então a controladoria faz um trabalho de auditoria nas 120 unidades gestoras. E para você ter uma ideia, o ano passado foi a primeira vez que nós conseguimos fazer auditoria em todos os órgãos do estado, os 120. Pela primeira vez na história nossa. Esse trabalho ele antecipa um trabalho do Tribunal de Contas do estado. Porque em março, final de março, as unidades gestoras têm que prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. E nós já fazemos isso antecipadamente, emitimos um relatório e encaminhamos ao Tribunal de Contas do Estado. Então, o primeiro pilar é esse, é a controladoria através do controle interno em relação às despesas públicas e orçamentárias de cada órgão. O outro é a questão de transparência. Nós temos uma ouvidoria e transparência dentro da controladoria. Essa ouvidoria de transparência é quem, por exemplo, só como exemplo, administra o chamado Portal da Transparência do Estado. Então, tudo que o Estado faz, em termos de contratos, em termos de compras, em termos de ações, está lá no Portal da Transparência. E aí sim, o acesso do cidadão através dessa ouvidoria. Então, o cidadão pode se dirigir à ouvidoria da CGE, fazer sua reclamação, fazer seu elogio, e dessa reclamação que ele possa fazer, nós instauramos procedimentos. Pode ser que o cidadão diga, olha, eu fui na delegacia de polícia tal e eu não fui atendido por isso ou por aquilo, e aí nós instauramos um procedimento, solicitamos informações da Secretaria de Segurança para nós em 15 dias darmos uma resposta para o cidadão. Então o cidadão amazonense, ele pode se dirigir através da ouvidoria para fazer qualquer tipo de reclamação em relação a órgãos do Estado. Evidentemente que fundamentada, né? Não fake news, digamos, não notícia falsa, mas aquilo que tem algum fundamento a gente apura e evidentemente que se o órgão não prestar contas, nós podemos notificar através do Tribunal de Contas do Estado aquele órgão lá que não deu a resposta no tempo adequado. Agora a gente pode fazer um balanço desse seu primeiro ano de gestão à frente da CGE? O que foi, assim como eu disse, o marco principal nosso foi exatamente o alcance da auditoria em todos os órgãos, das 120 unidades gestoras. A 100%. É a 100%. Então esse é o ponto que mais nós destacamos. Nesse período de pandemia,
Costuma dizer até o seguinte, o próprio governador um dia desse afirmou o seguinte: talvez nenhuma administração pública do Estado foi tão auditada quanto essa. E aí, essa questão da transparência foi muito exigida, né? Na compra mesmo, vamos citar, na compra de respiradores, na compra da questão de oxigênio, na compra de medicamentos para tratar a Covid. Isso tudo foi uma exigência de órgãos, não só nossos aqui, como, por exemplo, o Ministério Público de Contas, que é um órgão do Tribunal de Contas, nos exigindo que a gente fosse transparente nisso, e nós tivemos que ser, e é obrigação nossa, está na lei, a gente tem que ser transparente, mas também, André, para você ter uma ideia, organismos internacionais, como a própria Transparência Internacional, uma outra chamada Openology, que é também quem faz auditoria de transparência no Brasil, nós chegamos a obter o primeiro lugar em divulgação de dados, não só da Covid, mas de dados referentes ao Estado. Quer dizer, é aquilo que eu disse, qualquer cidadão vai lá no portal da transparência e encontra lá informações que ele queira sobre a receita que o Estado tem, as despesas que o Estado faz e como o Estado realiza essas despesas, as compras de materiais e de serviços, está tudo lá no portal da transparência. Se criou, inclusive, no âmbito da Secretaria de Saúde, que é a SES, se criou um link, um portal específico para divulgar os dados referentes à Covid. A Covid, né? Não só da compra de materiais e serviços, mas também das notícias referentes à própria pandemia. Agora, as metas para esse ano de 2021, o que o senhor pretende? O que aqui ainda precisa avançar na CGE? A gente precisa, por exemplo, um ponto, voltando aqui à questão da transparência, ter um novo portal. Mas nós vamos, um portal é fundamental, um novo portal, porque esse portal ele já está há algum tempo e ele acaba defasando. A gente sabe que tecnologia, né? Vocês estão repaginando então o portal? Isso, essa é a ideia via Prodan, né? Que o nosso contrato é com a Prodan. Na verdade, quem administra essa parte de tecnologia da informação é a Prodan. Mas a gente também está já em tratativas com a CGU, com a Controladoria Geral da União, para usarmos um portal deles, um sistema deles, que é administrado por eles, que eles já têm essas informações, mas a gente usaria, porque, você sabe, recentemente o nosso portal foi vítima de um hackeamento, né? Houve a invasão por hackers do portal da Transparência do Estado e derrubou, inclusive, por algumas horas esse portal. Então a gente agora está buscando um caminho de torná-lo mais seguro. E o caminho possivelmente seja um convênio, um acordo gratuito para o Estado, sem custo nenhum, utilizando as ferramentas da Controladoria Geral da União. Agora, um ponto assim, também importantíssimo que eu quero destacar como meta é o aperfeiçoamento do servidor público, especialmente esse servidor que atua no controle interno e na ouvidoria dos órgãos, porque é obrigatório que cada unidade gestora que eu falei das 120, cada hospital, cada delegacia, enfim, tenha um controle interno seu e tenha uma ouvidoria. Então nós queremos implantar em todos eles isso. Agora nós precisamos aperfeiçoar e treinar o nosso pessoal. E a gente vai fazer isso, André, em convênio com a ESASP, que é a Escola Superior de Administração Pública do Estado. Então cursos nós precisamos fazer. A pandemia atrapalhou um pouco, a gente já vinha desenvolvendo isso em 2020, mas em 2021 a gente pretende retomar, estamos planejando isso e vamos conseguir. Não tenha dúvida que vamos conseguir. Tem outras situações, né, que a gente busca em relação a esse trabalho da controladoria, mas esse aspecto aí de melhorar o servidor público, sim, o serviço público, sim. E uma outra situação, André, só porque eu estou me lembrando aqui, são as cartas de serviço. A gente já avançou nisso. O que é uma carta de serviço? A gente, digamos, Secretaria de Segurança. Quantas delegacias tem em Manaus? 30 delegacias? Olha, aqui são os endereços das delegacias, aqui você pode contactar através, está aqui o titular dela, você pode contactar através desse telefone, o posto de saúde, da Secretaria de Saúde, quantos postos de saúde tem, onde se atende, o que eles atendem, qual o serviço que eles prestam, qual o telefone que você consegue acessá-los, ou qual o endereço eletrônico para acessá-los, ou o endereço físico desses postos. Então, essas cartas de serviços que a gente já tem
eu acho que de 50% dos nossos órgãos, a gente precisa chegar a 100%. Então é outra meta, que a gente tem essas cartas de serviço disponibilizadas para a população, para o cidadão que nos paga através dos impostos, paga os nossos salários, o nosso trabalho, e a gente precisa prestar conta disso para eles. O senhor falou bastante sobre a população e a CGE, né? Ter acesso à CGE. De que maneira? Tem um site, um telefone, um endereço, de que maneira o consumidor, a pessoa, o habitante da cidade de Manaus pode chegar à CGE de uma maneira muito fácil? Primeiramente pela internet, né? Hoje a gente sabe que o trabalho presencial ele está um pouco prejudicado, né? Há decretos do governador que estabelecem um certo rodízio entre os servidores. Então, o melhor é que a pessoa acione através cge.am.gov.br, cge.am.gov.br. E lá você já encontra os telefones da CGE, você já encontra o portal da transparência, né, como acessar o portal da transparência, como fazer a sua reclamação, né, ou mesmo presencialmente. A gente está ali no prédio Trade Center, que fica ali no Aleixo, né, ao lado da Cefaz, no 10º andar. É o Amazon Trade Center. É, o Amazon Trade Center. Bem ao lado da Cefaz, ali do lado direito da Cefaz, um prédio verde, as pessoas também podem ir lá pessoalmente, no 10º andar, fazer a sua reclamação ou o seu elogio. Elogio é difícil, mas aqui e acolá alguém aparece para fazer isso, né? Mas estamos à disposição aí. E digo, né, se você tem alguma reclamação em relação a qualquer órgão do Estado, né, a gente não atua em relação ao município, nem os municípios do interior, mas em relação a órgãos do Estado, mesmo que esses órgãos estejam no interior, a gente pode atuar para melhorar a prestação desse serviço. Porque às vezes, André, depende muito do cidadão. O cidadão é que tem que trazer para a gente, porque às vezes a gente por dentro não consegue ver o problema, a dificuldade, né? Mas o cidadão que tem, vem até a gente, utilize os canais, especialmente da internet, e por telefone. A gente está à disposição também para recebê-lo. A gente gostaria muito que o público nos procurasse, fosse mais presente conosco. É por isso que a gente, inclusive, usa meios de comunicação como o seu aqui, para falar do trabalho da CGE. A gente vai estourar o tempo aqui rapidinho, só para falar sobre o seu livro, Crônicas, que eu ganhei, autografado, bonitinho, e vou ler assim que tiver uma oportunidade. Fala pra gente rapidinho sobre esse livro. Surgiu de que ideia? Pois é, a gente escrevia num portal, né, num portal da internet, que é, eu vou citar aqui, que é do jornal A Crítica, e por longo período a gente escreveu artigos e resolveu resumir isso aí. Conversei com o Tenório Teles, que é esse grande poeta nosso, escritor, ele estava à frente dessa editora, e o Tenório disse: Otávio, vamos fazer o livro Crônicas, e fizemos. E aí a gente trata de assuntos variados, seja da família, seja da profissão, seja da área do consumidor, seja do período à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, enfim, são assuntos, é uma temática variada, não é específica não, e até foi bem aceito, as pessoas que leram se sentiram assim bem leve, porque é uma coisa que não é pesada, que não tem aquela linguagem rebuscada, que se tenta ser acessível. E eu me sinto muito honrado de ter escrito e de ter sido o autor desse livro. Doutor Otávio, nosso tempo está estouradaço. Quero agradecer a sua participação, ter aceito o nosso convite, em nome de toda a nossa equipe aqui da Revista Cenário, da nossa diretora-presidente Paula Guitaif, e dizer que o espaço está sempre aberto para o senhor e toda a sua equipe. André, eu que agradeço fortemente a você, a Paula, agradeço aí a toda a tua equipe técnica aqui, profissionais competentíssimos, e parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Muito obrigada. E agradeço a você também que acompanhou a nossa entrevista. Revista Cenário, da Amazônia para o Mundo.